Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Hoje eu trago uma convidada especial, a advogada Taniele Teles, que faz a defesa de mais de uma centena, quase uma centena e meia, né, de réus que estão, alguns presos, outros sob medidas cautelares, lá do 8 de janeiro. A Taniele ficou conhecida nacionalmente com o caso da absolvição do Geraldo Felipe, que é um morador de rua, foi preso no 8 de janeiro e ficou 320 dias na cadeia, né? Então, eu trouxe a Taniele justamente para a gente conversar sobre os detalhes desse processo, desse caso e dos outros casos que ela tem também. Já temos aí alguns recursos para serem analisados de outras pessoas que estavam no 8 de janeiro e que não tinham nada a ver com manifestação, com coisa alguma, né? Então, primeiro, muito bem-vinda, Taniele, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live hoje. Boa tarde, Dantas. Obrigado a você pelo convite, né? E a oportunidade de podermos tratar mais a fundo essas situações todas, né, que envolvem 8 e 9 de janeiro. 8 e 9 de janeiro, muito bem. Se você quiser aproximar um pouco mais o microfone, que aí fica mais fácil para todo mundo assistir e ouvir a sua voz. Eu já, como sempre, né, eu tenho que estar agradecendo vocês que já vão chegando, o pessoal que já estava até um pouquinho antes das 2 aí, a gente demorou um pouquinho, estávamos fazendo alguns ajustes técnicos aqui, então sempre agradeço a compreensão de todos e dou também as boas-vindas, a boa tarde a Nilce, a boa tarde a Lúcia, a Rudilena, a Kátia, a Dalila, ao TG, a Rita, ao Sidney, a Ellen, a Ianina, deixa eu dar boa tarde também para o Mauro, para a Ângela, para o Maximilian, para o Eldes, para o Valdes, para o Felode, para a Cássia, para o Zé Sérgio, Zeta, Cléo, todo mundo que está chegando aí e que está curioso para entender, né, todos os detalhes, né, desse caso e de outros casos que nós temos aí para serem analisados pelo Supremo. Não preciso fazer aqui uma contextualização, todos vocês já sabem o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, sabem de toda a repercussão disso do ponto de vista legal, social, político, né? Então, vou poupar o tempo de vocês e vamos nos dedicar a avaliar os casos concretos, né? Nós tivemos recentemente a decisão, foi a primeira, né, Taniele, o primeiro réu do 8 de janeiro a ser absolvido. Todos os outros estão sendo condenados de forma aí, vamos dizer assim, bastante contundente pelo Supremo, pelos os ministros todos aí. Alguns divergem em relação ao tamanho da pena, um pouco maior, um pouco menor, mas são penas altíssimas, 17, 15 anos de prisão. E só que naquele meio ali de, sei lá, mais de 2.000 pessoas que foram detidas nos 2 dias, né, na esplanada e no QG do Exército, ali na frente do QG do Exército, nós temos pessoas que claramente nem estavam se manifestando, que a gente pode naturalmente debater se aquilo foi golpe, foi uma tentativa de golpe, se foi apenas um ataque ali às instalações dos poderes, né? Se foi ato de vandalismo. Essa é uma discussão subjacente nessa temática. Mas aqui nós estamos diante de casos de pessoas que nem se manifestar, nem eram manifestantes, né? Não tinham absolutamente nada a ver. O Geraldo é um desses casos. Por favor, produção, coloca na tela as matérias que nós separamos, porque temos primeiro as manifestações, né, que foram já desde o início em relação, por exemplo, ao Geraldo, né, ao Geraldo que foi preso. Então tá aí, nem bolsonarista o Geraldo o Geraldo e ficou 11 meses na cadeia. Pode colocar a próxima, né? Temos outro caso também aqui que não estava, teve um bolsonarista que não estava em Brasília. Aí temos aqui, ó, o único inocentado. A próxima, pode botar a próxima, isso, do 8/1, não simpatiza com Bolsonaro. E aí nós tivemos naturalmente aí
manifestações como de advogados que apontam violações de direitos dos presos, etc, etc. Bom, muito bem, vamos falar do Geraldo. Taniele, me conta a história do Geraldo. Geraldo, morador de rua, eu cheguei a falar com ele, ficamos de organizar uma entrevista aqui, mas a agenda não coincidiu, mas não tem problema, você está aqui, eu acho que você está bastante qualificada para fazer essa explanação aqui, para que as pessoas entendam como é que foi o caso do Geraldo Felipe, morador de rua, preso, 11 meses na cadeia, foi inocentado, primeiro a ser inocentado nesse processo tão conturbado, e agora ele consegue estar vivendo a vida dele normal. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse caso, como é que você entrou nessa defesa e exatamente como foi lidar com recursos, com as cortes superiores, como é que aconteceu aí todo esse processo durante esses meses. Certo. Dantas, eu sou de Jaraguá do Sul, né, Santa Catarina, e da minha cidade saíram 3 ônibus, né, com destino a Brasília. E o último ônibus que saiu de Jaraguá do Sul, ele chegou em Brasília 9h30 da noite do dia 8 já, né, no domingo à noite. E essas pessoas, elas foram presas. E assim, a minha cidade é uma cidade pequena, relativamente pequena, todo mundo se conhece, e eu estava de férias, a gente conversando com algumas famílias, com o pessoal, falei assim, olha, eu estou de férias, né, recesso volta só depois do dia 20, 22, e eu posso ir para Brasília para ver como eles estão. E assim eu vim para Brasília, eu cheguei dia 11 aqui em Brasília, e eu consegui entrar só no dia 13, 14 no presídio, né, que efetivamente eu consegui conversar com algumas pessoas, e ali eu voltei para Jaraguá do Sul com praticamente 180 procurações pro bono, né. A situação dentro do presídio é algo que eu nunca na minha vida eu imaginei vivenciar, né. Eu entrava num parlatório para falar com uma pessoa, eu chegava lá, tinha 17, 20 homens, senhores ajoelhados, chorando, implorando ajuda, porque não tinham contato com a família, não tinham dinheiro para pagar advogado, e eram pessoas extremamente humildes, que eles vieram para Brasília justamente porque o ônibus era gratuito, né? Não precisava gastar com alimentação, porque no QG fornecia alimentação. Então, as pessoas vieram desprovidas de recursos para cá, né? E muita gente humilde, muita gente humilde. No segundo mês que eu vim para cá, em março, novamente, quando eu retornei para Brasília, um deles falou, doutora, tem um morador de rua aqui dentro do presídio e ele não se dá bem com ninguém aqui, ele vive brigando, vive indo para o corró, que eles chamam que era um castigo, né? Ele não é bolsonarista, mas assim, ele briga com todo mundo, mas eu fui conversar com ele e ele parece um menino bom. A doutora poderia conversar com ele? Foi onde eu cheguei no Geraldo. Aí eu chamei o Geraldo para uma visita, né, um atendimento presencial, e ele me contou um pouquinho da história dele. E quando a gente começou a conversar, eu já vi que tinha alguma coisa no Geraldo de diferente. Ele sempre deixou claro que ele, doutora, me tira aqui do meio desse povo, eu não sou bolsonarista, eu não tenho que estar preso. Aí vai explicar para o Geraldo por que estava todo mundo preso, né? E ele sempre dizia, doutora, eu não sou bolsonarista, eu não sei o porquê que eu estou preso com eles. E ele começou a falar alguma coisa para mim, que tinha GPS seguindo ele, né? Então eu vi que ele tinha algum tipo de problema mental ali, consegui identificar. Quer dizer, além de morador de rua... Sim. Quer dizer, a própria condição de morador de rua provavelmente é decorrente de um problema psiquiátrico. Existe uma história, né, na vida dele e tudo mais. Em algum lugar ele se perdeu e aconteceu isso. A família dele é uma família extremamente maravilhosa, né? Depois de tudo, eu tive acesso à família, conheci os familiares dele, mas algo aconteceu na vida do Geraldo lá atrás que levou ele, inclusive, para a rua, né? Aí, conversando com ele, desde a primeira conversa, Dantas, que eu tive com ele, ele sempre falou a mesma versão. Doutora, eu sou morador de rua, eu estava na rua, né? Eu não conheço direito Brasília, então eu não sei qual que é a localização exata do tal do Centro Pop. Mas ele falou, doutora, eu nunca consegui vaga no Centro Pop, mas as refeições eu fazia lá. E eu tentava dormir próximo ao centro também, por causa que eu tinha medo da criminalidade, enfim. Esse centro era um centro de acolhimento de moradores de rua. Isso mesmo, Centro Pop, ele fala.
Aí sempre ele me falou a mesma situação. E eu já entrei, já comecei a fazer a defesa dele, apresentei defesa prévia ao recebimento da denúncia, apresentei a defesa prévia posterior ao recebimento da denúncia, e sempre ele com a mesma versão. Os meses foram passando, chegamos para a audiência de instrução e julgamento, e ele sempre dizia: doutor, eu não sou bolsonarista, eu não era manifestante, eu não posso ficar preso aqui porque eu não sou bolsonarista, né? Na cabeça dele só estavam presos bolsonaristas. Ele entendeu o que aconteceu no 8 de janeiro? Não, até hoje ele não tem noção do que foi o 8 de janeiro, do que as pessoas faziam no 8 de janeiro. Ele falou: doutor, eu me alimentei no Centro Pop, né, no domingo à tarde, e eu comecei a ver os barulhos dos helicópteros, né, e eu fui me aproximar para ver o que estava acontecendo. Quando eu vi uma multidão de pessoas, eu tentei me aproximar para ver o que estava havendo. Foi quando ele desceu até o gramado, né? E ele estava com uma roupa preta, uma roupa escura. E o doutor, era a única roupa que eu tinha. Eu estava descalço, meu pé todo arrebentado, todo machucado. Tem isso no corpo de delito dele, né? Tem as fotos. E ele falou: doutora, quando eu cheguei no gramado, o pessoal começou a gritar que eu era um infiltrado. Porque aquilo era um cenário de guerra, né? Era um caos. Bombas, tiros, as pessoas gritando, caindo. E ele falou: as pessoas começaram a me apontar como um infiltrado. E eu fui agredido. Momento em que eu tentei saltar uma cerca, ou alguma coisa que ele falou que era cercado, e as pessoas pediram para mim retornar. Quando ele retornou, a polícia prendeu ele. Mas o próprio policial falou na audiência que deu voz de prisão para o Geraldo, inclusive para proteger ele, né, para ele não ser agredido, enfim. Foi levado para a viatura e conduzido com todos os demais manifestantes para a delegacia. Chegando lá, ele recebeu voz de prisão e ele passou 11 meses preso. E conforme na audiência de custódia, o policial ele falou: doutor, eu tenho um vídeo que mostra o Geraldo, né, com uma tocha. O pessoal começou a gritar que ele estava tendo fogo numa viatura e mostra ele com uma tocha na mão. Quando o policial falou isso, eu falei: meu Deus. Ele arregalou os olhos assim. Falei: será que tem? E agora, né? Porque a minha defesa foi toda no sentido de que ele era morador de rua, não era manifestante. O policial, né, falou se fosse do nosso interesse, ele poderia disponibilizar o vídeo. Eu, com muito temor, né, requeri que fosse disponibilizado, juntado aos autos, o vídeo. E no momento em que eu fui assistir o vídeo, não era o Geraldo. Não era o Geraldo. Era uma outra pessoa também, que estava preso, né? Inclusive, na audiência de instrução e julgamento, os dois estavam sentados lado a lado. Aí eu falei: e agora? E eram parecidos? Os dois são morenos, né? E os dois estavam com roupa preta, realmente. Só que na imagem, esse outro rapaz, ele aparece com uma balaclava, aquelas toquinhas que tem só o olho, né? E eu fui dando o print, né? Conforme chegou um manifestante, arrancou a máscara dele e ele foi virando. Conforme ele foi virando, eu fui dando uma sequência de prints, né? Para demonstrar isso no processo, até que chega uma hora que é muito nítido que não é ele. Que não é ele. Aí eu comparei Aí estava aberto o prazo para as alegações finais. Eu fiz uma petição pedindo novamente a revogação da prisão dele e juntei esses prints do vídeo, comparando com a imagem da identidade, comparando com outro rapaz, e foi aonde a PGR pediu pela improcedência da ação e a absolvição do Geraldo e a soltura dele imediata, né? Veio a soltura dele, mas veio com as cautelares, inclusive de tornozeleira eletrônica, né? Ele está usando a tornozeleira? Ele ficou usando a tornozeleira eletrônica até agora, faz o que, um mês mais ou menos, né? Que foi retirado, mas ele teve que cumprir cautelares igual a todo mundo até o julgamento dele. No momento em que ele foi absolvido, né? O primeiro réu a ser absolvido. Inocente, né? Como tantos outros, né, que nós sabemos que também são inocentes, mas ele, a fundamentação do ministro, né, para o voto dele é de que ele realmente não era manifestante, não existe provas, né, com relação à autoria. Nos autos existe uma dúvida razoável, embora ter permanecido mais de 11 meses preso, né, e cumprindo cautelares aí todo esse tempo aí, em torno de 1 ano e 2 meses. E hoje o Geraldo ele encontra-se sem tornozeleira, tentando voltar a viver novamente, porque não é fácil, Dantas. Agora me fala uma coisa: depois de 11 meses na cadeia,
você vai entrar com algum tipo de pedido de indenização do Estado? Porque, afinal de contas, o sujeito foi privado, né, da liberdade durante 11 meses, sem nenhum tipo de prova, né? Porque, no final das contas, o que se percebe é que as denúncias são feitas... genéricas, todas idênticas. Todas genéricas, copia e cola, tudo aberto, tudo sem individualização de conduta, sem nada. Quer dizer, se você pegasse o sujeito, tudo bem, tem ali, tem uns indícios, né, de materialidade e tal, mas o que se tem, na verdade, são acusações genéricas, copia e cola. Você pretende? Então, nós conversamos muito com ele, né? Com ele, com a família. Ele tem, sim, intenção. Nós precisamos só aguardar o trânsito em julgado, né, da ação agora, né? Demora um pouquinho, acredito que até pelo montante, né, de ações que tramitam no STF, mas ele vai entrar sim com a ação. Tem muitas pessoas, às vezes eu fico até indignada, algumas pessoas falam assim, mas ele era mendigo, lá no presídio ele tinha comida. Tinha comida. Eu fico... Quem assim, fala isso? A gente, na internet, as pessoas falam, mandam mensagens, né? Mas lá ele tinha comida. Nossa, é muito triste. Você agora me explica uma coisa. Me explica uma coisa. Trânsito julgado, mas o negócio está sendo julgado pelo Supremo. Não tem nem instância de recurso. O que define esse trânsito julgado? Quando não cabe mais recurso, né? Ainda cabe algum tipo de recurso? Cabe, mas no caso dele eu não tive intenção nenhuma, até porque ele foi absolvido. Mas que tipo de recurso cabe, por exemplo, para quem está sendo condenado? Embargos infringentes, a gente, até para ganhar um tempo, né, para o pessoal aí respirar um pouquinho, embargo de declaração, não cabe, mas alguns advogados estão... para esclarecimento algumas coisinhas da condenação e tal, mas não dá para reverter uma condenação. Não reverte. Nenhum desses recursos é capaz de reverter a condenação. Até agora nenhum recurso conseguiu reverter qualquer situação, tá? Nenhum, eu posso te falar. Inclusive acabaram-se, né, os recursos, o último eu entendo que seria aí os embargos infringentes enfim, os condenados, né, que agora já são condenados, transitou em julgado. Eles têm voltado para os presídios para cumprir essa pena, que para mim é indignante, uma pena desproporcional, ações penais totalmente eivadas de nulidade e arbitrariedades que a gente não consegue nem mensurar todas, né? Me fala uma coisa, você, desses 150, 140 e tantos que você defende, você, como é que é? Esse tipo de situação se repete? Você acha que terá outros casos? Inclusive, você estava me comentando que tem um que você está entrando com recurso agora, que é o do Ademir Domingos Pinto da Silva, que era um ambulante. Tem outros casos desse tipo? Para além, naturalmente, de manifestantes, etc. Sim. Tem vários outros casos? Existem outros, né? Eu vou citar os meus, né? Eu falei, por exemplo, com o pessoal da Defensoria, eles lá têm ao menos 2 casos de moradores de rua. Quer dizer, não era só o Geraldo, você tem pelo menos mais 2 moradores de rua que aconteceu da mesma maneira. Se aproximaram daquela situação, por curiosidade, foram presos também. Vendedores de água, né? Vendedor de água, ambulância, motorista de Uber, tinha um vendedor de, de algodão doce. Todo mundo que estava ali naquela região, né? Todo mundo que tinha turista, será que tinha turista ali também? Então, eu não vou falar para você de certeza, porque assim, são muitos advogados, né? Mas nós ouvimos conversas assim de que... Mas nos seus casos, nesses 140 e tantos? Nos meus são o Ademir, só que o Ademir foi preso no QG, né? Foi preso no QG? Foi sequestrado, né? Eu sempre falo, não foi preso, foi sequestrado, né? Vamos falar do caso do Ademir. Ademir Domingos, ele foi preso no QG. Como é que é a história do Ademir? O Ademir, ele é um gaúcho de Gravataí. Ele é um vendedor ambulante. Esses sacoleiros vai para o Paraguai, compra mercadorias e sai para a rua, roda estados, enfim, vendendo as mercadorias dele de forma ambulante, né? O Ademir, quando viu que existia o acampamento do QG, bandeira do Brasil, camisa do Brasil, ele comprou muita mercadoria, né? E trouxe em sacolas. Ele veio com um ônibus que saiu de, salvo engano, de Porto Alegre, de Santa Maria, né? Ele entrou no ônibus, inclusive vendeu as mercadorias, bandeira, boné. Esse ônibus ele foi fretado ou era um ônibus normal de Olha, trânsito?
Eu imagino que sejam desses ônibus que foram disponibilizados para trazer as pessoas, mas o Ademir pagou R$598 na passagem dele, Aí tá? ele pagou para Ele pagou em dinheiro, pagou para a guia do ônibus, né? Maria, o nome da guia, ele sempre fala, R$598 ele pagou, né? Até porque ele não era manifestante, ele era um vendedor ambulante que estaria vindo para vender as mercadorias dele. Claro. Vendeu as mercadorias para as pessoas no ônibus, bandeira do Brasil, camisa, boné, capa de chuva. Chegou no QG. E nessa época estava chovendo muito, porque a época de chuva em Brasília, quando começa, e aí chove de verdade. Tanto que no dia Todo 8 dia à noite ele falou que choveu, né? Choveu. Ele chegou já no domingo à noite em Brasília, né? Final da tarde em Brasília. Do dia 8. Isso, entrou no QG para vender as mercadorias dele. E quando ele tentou sair, não pôde mais, estava tudo cercado, né? Ele foi impedido de sair do QG, precisou dormir no QG, não tinha barraca, não tinha nada. E na segunda-feira de manhã, né, eles foram teve aquela abordagem, que para mim não foi prisão. As pessoas confundem muito, né? Quando nós falamos do pessoal do QG, que estavam acampados, as pessoas falam, as pessoas foram presas no QG. Não, elas não foram presas no QG. Não foram presos no QG? Não foram presos no QG. Porque preso, Dantas, é quando você recebe uma voz de prisão. Você está preso, né, pelo tal motivo, você será conduzido para a delegacia, né, para ser colocado frente a frente com uma autoridade. Certo. Isso para mim é prisão. Se alguém fala para você, Dantas, tem um carro ali na frente, entra naquele carro que você vai para um lugar seguro, você vai sair em paz daqui. Isso para mim não é voz de prisão. Que foi o que aconteceu naquele dia. Aconteceu no dia 9. Então, mas o que exatamente aconteceu? Quem falou o quê? Porque você estava numa área ali que você tinha na área militar, você tinha contingente militar. Foram os militares que levaram essas pessoas para o ônibus, que colocaram o Ademir dentro do ônibus. Como é que isso aconteceu? Como é que ele relata isso? E a polícia militar, e a polícia militar em si, né? Polícia do Exército? Assim, existiu um cerco no QG, né? Existiu um cerco, tem vídeos, enfim, que eu juntei, inclusive está na ação penal, né? A gente tem esses vídeos, uns vídeos separados aí, daqui a pouco a gente põe, mas só termina. E assim, o que aconteceu? Eles cercaram o QG e o que eles falaram para as pessoas? Nós não queremos confronto, né? Existem ônibus na parte de trás, né? E vocês têm 1 hora para pegar os pertences de vocês, entrarem nos ônibus e saírem em paz. Saírem em paz. Isso tá? foi o que foi dito. Foi o que foi dito, né? As pessoas não eram criminosos, não estavam armados, não estavam prontos para confronto, né? Eram manifestantes que estavam pacíficos ali, né? Ficaram mais de 2 meses de forma pacífica e ordeira. As pessoas obedeceram. Claro. Alguns falaram, olha, nós temos os nossos ônibus. Não, vocês não podem sair nesses ônibus. Tem que ser nesses ônibus que foi cedido, imaginei eu, que pela administração do Distrito Federal ou pelo Exército. Até agora eu não sei quem foi que disponibilizou aqueles 40, 50 ônibus, né? Mas apareceram lá. Não tem essa informação? Não, apareceu lá esses ônibus, né? Aí as pessoas que tem... Não, a gente não, vocês têm que entrar. Se vocês não entrarem, vocês serão presos. Inclusive, Dantas, na ação penal 1889, eu fiz uma audiência de instrução e julgamento há alguns dias atrás, e o comandante do BOP, tá? O comandante Carlos Eduardo, isso eu estou te falando, algo que está nos autos, tá? Certo. Não estou inventando. Tem um vídeo na ação 1889, onde o comandante do BOP fala, ao ser questionado, o senhor deu voz de prisão para alguém lá? Não. Existia mandado de prisão? Não. Mas como é que o senhor... Prendeu. Mas não foi dado voz de prisão. Para nenhum manifestante o senhor chegou... Você está preso? Não. Não tinha mandado de prisão. As pessoas não receberam voz de prisão. Eles ouviram, né, do Exército e da Polícia Militar que existe um ônibus para tirá-los em paz daquele local. Aquelas pessoas não entraram nos ônibus sem saber para onde estavam indo. Sem receber voz de prisão, sem saber para onde estavam indo. Tá? Inclusive, como te falei, tem os vídeos depois, né, que você pode mostrar, as pessoas dentro dos ônibus sem saber para onde estavam indo. Gritando para o comandante do Exército, para o coronel, enfim, para onde nós vamos ser levados? Aí eu questionei o comandante, eu falei, o senhor poderia... Assim, não existia ordem de prisão.
Não foi dado voz de prisão. Se alguém se recusasse a entrar nos ônibus, tentasse de outra maneira sair do QG, o que iria acontecer? Eles seriam presos. Mas foram presos. Mas aí é que tá. Naquele momento eles não foram presos. Para mim... Era uma pegadinha. Juridicamente falando, eles foram enganados. As pessoas foram enganadas. Ou você, se você não entrar naquele ônibus ali, você será preso. Tá, mas se eu for entrar... Você irá para um lugar que você não sabe, mas será preso. Se você entrar no ônibus, você sairá em paz daqui. Se você não entrar, você será preso. Então, olha a ilegalidade. Quando as pessoas, a mídia noticiou, as pessoas estão sendo presas no QG. Todo mundo realmente achou, foram presos. Nós temos o depoimento do comandante, né, do BOP. Nós temos o depoimento de mais 2 policiais também, onde eles mesmos, eles reiteram, né? Ninguém deu ordem de prisão, ninguém deu voz de prisão para qualquer pessoa. E o comandante, em certo momento deste vídeo, que, para minha surpresa, não está disponível no processo. Esse vídeo consta o depoimento do comandante no evento 57 da Ação Penal 1889, né? No evento 63 também tem o depoimento de um outro policial, que inclusive ele fala que ele não viu ninguém cometendo crime lá. E esses 2 vídeos, eles não baixam para nós, nem para mim, nem para nenhum advogado daquelas ações penais que foram ouvidas. Estão sob sigilo? Não se sabe. Não dá para saber. Tecnicamente, quando você vai lá, clica... Eu abro todos os demais vídeos, mas este não. E uma coisa muito grave que o comandante falou nesse depoimento, porque ele é uma testemunha da acusação, não é da defesa. Foi a PGR, né? A PGR que pediu para ouvi-los como testemunha da acusação. O que ele fala? Eu não sabia que aquelas pessoas seriam presas. Eu só soube que elas seriam presas quando eu os entreguei lá na Academia de Polícia Federal. Quantas horas depois? 6, 7 horas? Aquelas pessoas ficaram rodando dentro de ônibus por Brasília sem saber para onde eles iriam. Idosos defecando nas roupas. Crianças, tinha criança, né? Cachorro. Tinha imagem de uma Nossa Senhora, enfim, dentro dos ônibus. Todo mundo foi preso. Foi preso ou foram sequestrados? Eles não foram levados diretamente para lá? Não. Eles foram levados para um local, né? E quando chegaram, era muita gente. Não, aqui não dá para ficar. Aí o comandante falou, ok, então vamos para onde? Não, agora leva lá para Sobradinho, lá para a Academia da Polícia Federal. Eles foram levados para lá. E lá, olha só, quando você é preso, Dantas, você fica com o seu celular em mãos? Não. Não. Tem que entregar tudo. Você recebe voz de prisão, você entrega tudo. Essas pessoas foram levadas para a Academia de Polícia Federal, foram mantidas lá dentro, proibidas de sair daquele local, não receberam voz de prisão, continuavam com seus celulares, até que foi formado filas, né? E milhares de pessoas começaram a ser ouvidas em um mutirão. Elas eram ouvidas, vocês vão passar por uma averiguação e serão liberados. Elas começaram a ser ouvidas e assinavam a nota de culpa e iam para o presídio. Retiravam os celulares e iam para o presídio. Mas como assim? Eu não seria liberado? Eu não iria sair em paz? Elas foram enganados, tá? Eu, nas minhas defesas, inclusive na do Ademir, né, eu coloco a situação do sequestro, porque quando você é levado contra a sua vontade para um lugar desconhecido, isso para mim é sequestro. Quando você é mantido em um local e você não está preso, você não recebe voz de prisão, e você é mantido inclusive com o seu aparelho celular, crianças foram mantidas lá, né? E você não recebe, e você é impedido de sair, você não pode sair, você não está preso, mas não pode sair. Eles não receberam voz de prisão. Isso para mim é cárcere privado, tá? Então, essas ações do 9 de janeiro, todas elas derivaram desse tipo de ilegalidade. Para mim isso tudo é nulo, tá? Para mim isso nada tem validade. Isso é um grande erro e uma vergonha. E o Ademir era uma dessas pessoas, tá? Era uma dessas. Depoimento aqui da Taniele, que é a história, tá? São vídeos das pessoas naquele momento lá, quando elas foram encaminhadas aos ônibus e depois rodaram por Brasília por algumas horas até... Como troféus, né? Até realmente serem entregues lá na Academia da Polícia. Na parte de trás lá do
live aqui se quiser. Onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. É uma ordem judicial. Nós temos que conversar lá. Essa ordem será cumprida. Queremos cumpri-la em paz. Hoje é dia 9 de Dá uma paradinha só, o Arthur. 23, estamos aqui pedindo para nós sair para nesses ônibus aqui. Só que a gente quer sair na portaria. Pode, você consegue? Se não, deixa rolar. Aqui, teoricamente vão ser obrigados a entrar nesse ônibus e a gente não sabe para onde que vai. Vamos ver. Aqui todos os ônibus estão aí. Vamos ver onde que a gente. Bom, graças. São ônibus da aviação mesmo, né? Eu imagino que foi o próprio governo, né? São ônibus da aviação. Eu pedi só para a produção parar um pouquinho, só para a gente destacar que quem ouve ali o pronunciamento do militar que está falando, né? O pessoal, os que estavam acampados, inclusive, comemoram, né? Sim. Eles acham que realmente... Vamos sair em paz. Vamos né? sair em paz, batem palma, agradecem ao Exército. Mal sabiam que estavam sendo conduzidos para a cadeia. Põe o outro, por favor. Vai levar a gente pra onde, general? Esse vídeo me traz General! muito Eles estão querendo levar a gente sem saber pra onde vai! Eu vou arredar o pé, cara. Fica todo mundo junto. Fica todo mundo junto. Não, aqui não tem cabimento, cara. Não tem cabimento, cara. Isso não tem cabimento. Vamos ver se vai ter um ônibus. Não existe, velho. Aquelas pessoas lá que vão divulgar de mais um. Não existe. A gente aqui para negociar, entendeu? Vai dar. Bom dia a todos. Estamos aqui no QG de Brasília, onde teve uma reunião agora de manhã com as Forças Armadas, com o Exército, e acabaram nos forçando a todos, sem exceção, a entrar em ônibus da Segurança Nacional, tá? Então aqui está dentro de ônibus, pessoal de Joinville, de mais algumas cidades. Ninguém sabe, nem os motoristas sabem. Então não sabemos o nosso destino ainda, tá? Só para vocês ficarem atentos aí, o pessoal está aqui dentro do ônibus, ó. Tá? Não tivemos outra opção. A única opção era entrar no ônibus, era bala de borracha e gás lacrimogêneo. Tá ok, galera? Pode ficar registrado aí, tá bom? É isso, né? Quer dizer, eles estão falando, nem o motorista sabia. Ninguém sabia para onde eles iam. Esses ônibus, me parece, pelo que a gente viu ali nas imagens, me parecem ônibus da aviação, do transporte público de Brasília, das viações aqui que atendem o transporte público de Brasília. Pode fazer isso? Eu não sei. Acho que não, né? Então, Dantas, o que eu converso com os meus colegas, né? Eu falo para eles, vocês já viram, né? Algum cliente de vocês serem abordados pela uma força policial, né? No caso, polícia militar. Ei, peraí só um pouquinho, deixa eu chamar um Uber aqui e você vai dar uma voltinha, né? E essas pessoas serem levadas para a delegacia e serem presas? Quantas horas desde aquele momento em que eles foram encaminhados para os ônibus e
quando chegaram lá na academia? Quanto tempo, mais ou menos? Eu imagino, Dantas, que em torno de 5, 6 horas, tá? 5, 6 Porque horas. eles falam assim, doutora, nós ficamos por horas rodando por Brasília, horas rodando por Brasília, sem saber para onde nós estávamos indo. Aí teve um momento em que eles começaram enfim, fazer as necessidades deles nas calças, né? Tu consegue ver, eram muitos idosos, né? São, tá, dos policiais, quando eles entregaram lá na Polícia Federal, eles assinaram às 15, quase 16 horas, eles assinaram essa declaração da entrega dos presos lá na Polícia Federal. Então, eu imagino aí que eles rodaram 5, 6, 7 horas. Bom, e aí eles permaneceram na academia, teve audiência de custódia? É mais um dos arrepios, né, que nós temos quando a gente olha os processos, porque essas pessoas, elas teve algumas que foram ouvidas 24 horas depois, né? Eu falo assim, ouvidas que permaneceram na academia da Polícia Federal, porque faziam filas, um mutirão de delegados e policiais colhendo o depoimento delas, que elas nem sabiam que era um depoimento, né? A princípio seria uma triagem, uma conversa. Eu me lembro desse termo. Estavam todo mundo falando que era triagem. Não, a gente vai fazer uma triagem, vocês vão passar por uma triagem. Isso foi o que eles ouviram. Então, não, nós estamos indo para a triagem. Chegava, fazia uma entrevista, que não era uma entrevista, era um depoimento, né? Mas eles não tinham consciência que era um depoimento, eles achavam que era uma triagem, uma conversa. E no final do depoimento tinha uma nota de culpa para eles assinar. Eles eram obrigados a assinar essa nota de culpa, achando que iriam para casa e eles recebiam voz de prisão. Então, a voz de prisão ela era posterior a tudo isso. Aí recebiam voz de prisão, eram encaminhados para o IML e do IML para o presídio. Então, teve pessoas que passaram por essa triagem no dia 10, no dia 11, desde o dia 9 de manhã, né? Eles foram raptados lá do QG, né? Diferente do QG. E, Dantas, as audiências de custódias começaram ali 4, 5, 6 dias posterior. Estou falando do pessoal do dia 9, né? Tanto que nós entramos na Papuda. Eu falo entramos na Papuda porque eu tive 95, 98% das minhas atuações na Papuda, né? Eu fiquei com a defesa da maioria de homens, né? Então, no dia 16, 17, que eu visitava os meus lá na Papuda, nós entrávamos para fazer as visitas e o que a gente via eram cordões, tá? 18, 20 pessoas, todos algemados, passando de cabecinha baixa, indo para audiência de custódia. Quantos dias depois? 5, 7 dias depois das prisões? Todos algemados, um atrás do outro? Isso. Como um cordão. Algemado no outro, né? Um algemado no outro, a fila, um policial na frente, outro atrás, isso dentro do presídio. Dentro do presídio. Dentro do presídio. Para ir para audiência de custódia. De custódia. Aí iam vários ao mesmo tempo? 20? Vários. 20, 30? 20, 15, 20. 15, todos 20. Eles algemadinhos. A dor no coração que dava, a gente entrava, a gente chorava, eles passavam pela gente chorando, doutora, fica firme, eu estou falando de idosos, né, a maioria idosos, né, pessoas doentes, com problema cardíaco, pessoas com câncer, né, eu tenho o seu GCE, que ficou preso 8 meses, com câncer de próstata, né, com uma superbactéria, que foi peticionado que ele iria morrer, e ele ficou 8 meses sem atendimento médico e sem receber o remédio que a família encaminhou para o presídio, ele nunca recebeu. Seu GCE saiu em agosto, tá? Ele passou por cirurgia em dezembro, passou por cirurgia agora janeiro, novamente, para retirar a prótese peniana que ele usava, porque imagina, você ficar 8 meses sem tratamento médico, sem medicação, sem antibiótico, o que acontece, né? Então, assim, o que nós presenciamos ali é algo que eu espero que nunca mais na minha vida, né, eu esteja diante de uma situação dessa, e algo que nunca eu imaginei, né? Tanto fala assim direitos humanos, né? Taniele, obrigado pela sua... A gente vai continuar, tá? Não tô encerrando não, mas ao te ouvir e ouvir a tua descrição dessas cenas, dos depoimentos, eu acho que isso aí é pedagógico para as autoridades, para a mídia, para a sociedade de uma maneira geral. Porque eu acho que num processo como esse,
há uma tentativa de desumanização dessas pessoas. E o que você traz aqui é um relato que humaniza essas pessoas. Cada uma com seu drama pessoal. Familiar. Todas elas naturalmente tiveram suas vidas absolutamente modificadas a partir desse evento. E o que você está colocando aqui são questionamentos da legalidade. Legalidade. São questionamentos da legalidade. Basilares, né? Do processo penal. Ou seja, se nós ainda temos um pouquinho de humanidade, se nossas autoridades ainda têm essa sensibilidade, se há de fato respeito aos direitos humanos, se há de fato respeito ao devido processo legal, se nós ainda temos legalistas, então essas vozes precisam se somar a outras vozes para que se questione de fato e que se obtenha alguma resposta do Estado. Eu imagino que você peticionando no Supremo em relação a todos os réus que você defende pro bono, os seus recursos são sumariamente rejeitados. Sempre. É isso? Nós não somos ouvidos, né? Dantas, quando eu falo do caso do Geraldo, é um caso que estava nos autos. Poderia ter sido apreciado antes. Poderia, posterior à audiência, instrução e julgamento, né, essa situação do próprio policial falando que ele era um morador de rua, isso poderia ter sido apreciado já de ofício, posterior à audiência, instrução e julgamento. Isso não foi feito. O Geraldo passou 11 meses preso. E aí depois veio uma revogação de prisão, veio um pedido de absolvição. Cadê a individualização da conduta de cada réu? Não houve. Não existe individualização de condutas de ninguém. Em nenhum dos inquéritos. Eu falo inquéritos porque o pessoal do dia 8, a PET 10.820, ela foi dividida em 2 inquéritos, né? 4921 para quem foi sequestrado no QG e 4922 para quem foi preso no dia 8 de janeiro, né? Efetivamente. Sim. O pessoal do 4922, que é o mais gravoso, que é o pessoal do dia 8, as denúncias são idênticas. E o mais grave, né, o ônus da prova é de quem acusa. O ônus da prova é de quem acusa. Eu não falo isso só o STF, não, é da PGR. A PGR, existe algo muito grave nisso tudo, porque o ônus da prova é da PGR. Tá? Eu, enquanto defesa, eu falo para você, porque é muito difícil fazer uma petição, juntar nos autos, e aquela petição ela nem é lida. As provas nos autos, elas não são analisadas, porque se fossem analisados, nós teríamos uma resposta mais rápida. Nós estamos falando de liberdade, estamos falando de vida, estamos falando de saúde, de pessoas que empobreceram, de pessoas que estão na miséria hoje, que não conseguem sequer trabalhar. O Ademir é um vendedor ambulante, ele ficou 4 meses preso. O Ademir, ele foi preso com um maço de dinheiro de quase R$5.000. Ele vendia bandeira, vendia camiseta, das coisas boné. Que ele vendeu. Isso, ele foi preso com esses R$5.000, ele foi levado para o presídio, ele ficou dentro da papuda com esse dinheiro no bolso 4 meses. E não foi recolhido dele esse dinheiro, porque o próprio diretor do presídio sabia que ele era um vendedor. As mercadorias do Ademir foram apreendidas e foram levadas para a papuda. Quando o Ademir saiu, ele retirou as mercadorias, saiu com o dinheiro dele, mas 4 meses preso. E hoje o Ademir cumpre cautelares. O Ademir não pode mais viajar, ele não pode sair da comarca dele, não pode ir para o Paraguai comprar a mercadoria dele. O Ademir é um que está numa situação de vulnerabilidade extrema. O cara não pode trabalhar. A profissão dele era vendedor. Ele não tem uma outra fonte de renda. Hoje ele não pode sequer ir até a rodoviária da cidade vizinha, onde ele despachava as mercadorias dele, porque ele está de tornozeleira eletrônica. Nós vamos colocar o caso do Ademir. Produção, nós temos o processo aí. Pode botar na tela o processo. E aí a gente analisa junto aqui. Eu tinha separado aqui, inclusive, alguns trechos, né, desta petição. Que você entrou com habeas corpus, com pedido liminar, já foi negado? Então,
Já foi apreciado? eu aqui já pergunto assim, já o que é o óbvio, né? O que virou corrente. Já foi negado? Já foi ao menos apreciado? Então, não foi apreciado ainda, né? Mas nós sabemos qual que é a decisão. Inclusive, eu fiz um tópico no HC, tá? Para superar a súmula, né? Porque existe uma súmula que, não cabe. Só que assim, nós estávamos falando de processos originários, né? O regimento interno do STF, ele prevê que não cabe o habeas corpus. Por quê? Eram raríssimas as ações penais originárias do STF. E hoje nós temos milhares de pessoas sendo julgadas pelo tribunal. É uma excepcionalidade, com certeza. Moradores de rua, pessoas sem foro privilegiado. Então, essa súmula, inclusive essa súmula, a gente desenvolveu um tópico ali, que ela precisa ser superada. Porque como é que eu discuto uma ilegalidade? Como é que eu vou requerer um trancamento de ação penal se não cabe um habeas corpus? Né? Então, eu fiz o habeas corpus, né, e petrei ele, mas no próprio corpo da ação penal, eu juntei também uma petição, né, requerendo essa situação, porque se nega o habeas corpus, né, que é o que a gente imagina que vem pela frente, como tudo é negado lá, eu tenho pelo menos uma petição no corpo dos autos ali, com a mesma fundamentação do habeas corpus e com as mesmas provas. Conseguiu o processo? Não colocou? Deixa eu então, eu vou ler aqui, tá? Que tem todo o relato que você trouxe para a gente, inclusive que está ali no vídeo, né? O encaminhamento de todos, inclusive do próprio Ademir, aos ônibus, né? Para que pudessem sair em paz, né? Então, tem todo esse detalhe. Tem a referência aqui ao comandante do BOP, né? O Carlos Eduardo, que tinha também esse entendimento ali, né? Tinha o conhecimento de que todos seriam presos, inclusive, né? Tá aqui na sua... E está a sua acusação justamente de que foram sequestrados. Senhor, para além dessa questão da voz de prisão, essa questão da voz de prisão, isso por enquanto ainda não foi apreciado. Você não tem nenhuma posição, a gente não sabe o que o Ministério Público vai fazer em relação a isso aqui, sim ou não? Ainda nós não temos. Não né? temos. Não temos. Apesar que, Dantas, em todas as minhas centenas de defesa, tá, nas ações penais, eu desde o início, desde fevereiro, março de 2023, tanto na defesa prévia ao recebimento da denúncia, quanto posteriormente, aí, após o recebimento da denúncia, né, nós temos o prazo de 5 dias para apresentar novamente a defesa prévia, em todos eles eu tratei, tá? Em todas essas centenas de ações penais, eu tratei dessa ilegalidade da prisão e não houve manifestação. Alguma. Agora é mais uma, né? É uma situação evidente, porque agora eu tenho depoimento do comandante do BOP e de todos os policiais que são testemunhas da acusação, dizendo, olha, eu não dei voz de prisão, não existia ordem de prisão, né? Eu nem sequer sabia que essas pessoas seriam presas. Então, para corroborar com a tese já, né, que eu já tinha levantado essa questão. Então, hoje eu tenho o depoimento do comandante do BOP. Inclusive, eu fiz uma petição requerendo, né, acesso novamente, porque uma coisa é ouvir ele falando isso na audiência de instrução e julgamento. Outra coisa é não conseguir ter acesso a esse depoimento dele no processo, né? Eu fiz uma petição para o STF requerendo, né, acesso a esse depoimento, até por respeito ao contraditório, à ampla defesa. Eu preciso ter acesso a isso, né? Lógico. Muito bem. Aí aqui tem uma parte do trecho desse teu recurso que você... que tem aqui, inclusive, o questionamento, né, que foi feito a ele, ao Ademir, residente em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Bom, aí está aqui o depoimento. Tem uma questão que eu quero destacar aqui, né? Está aqui o Ademir, vendedor autônomo, renda mensal, renda mensal de R$6.000, veio a Brasília por conta própria, como você disse, pagou sua passagem de ônibus, chegou por volta das 18h, após o fim das manifestações, não foi ao Congresso Nacional, portanto não participou
daqueles atos de invasão e de quebradeira, nem entrou nos prédios, não tem predileção política e veio para Brasília apenas para vender suas mercadorias que constituem bandeiras, bonés, toalhas e camisetas. Possui uma conta no Facebook que só usa para namorar. É o depoimento dele na Polícia É o Federal. depoimento dele. E que não se manifesta politicamente nas redes sociais para não perder clientes. E que no dia 8 de janeiro o Exército não deixou ele sair do acampamento. Então está aqui o depoimento dele. Aí tem uma questão, que é o que você mencionou. Se eu te mandar aqui, dá para você colocar, Arthur, ainda? Eu estou printando agora aqui. Eu vou te colocar, se você puder colocar, eu vou mandar no grupo aqui. Se você puder colocar online aqui para os nossos espectadores, porque esse documento é a tal da nota de culpa que eles eram obrigados a assinar. Como é que funciona isso? A polícia pegou esse depoimento. Não, eu não tenho. O que está, ou está no PDF, Felipe, está naquele PDF que eu enviei, que é o processo inteiro. Ou está lá, ou se conseguir colocar essa foto, também está valendo. Não tem problema. Nota de culpa, está aqui, ó, Polícia Federal. Nota de culpa. Aí tá, ok, o delegado de polícia aqui, Ademir Domingos Pinto da Silva, aí tem a nacionalidade, descrição, tarará, tarará, e ele assina então esse documento, que é ele admitindo os crimes pelos quais ele foi acusado. Prática dos artigos aqui 2, 3, 5, 6, atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei 3.260, de março de 2016, artigo 288, associação criminosa, o 359, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M, golpe de Estado, 147, ameaça, 147-A, inciso 1º, perseguição, 286, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público, artigo 163, todos do Código Penal. Eu queria entender melhor isso, que você pudesse explicar para a nossa audiência. Ele foi obrigado a assinar uma nota de culpa, mesmo ele tendo feito o depoimento dele dizendo que não estava na manifestação, não tinha invadido lugar nenhum, chegou tarde, veio vender as coisas, tinha o dinheiro, tinha a mercadoria, tinha tudo ali, e obrigaram ele a assinar essa nota. Como é que isso era colocado? Como é que essa nota de culpa era colocada para o sujeito assinar? Em que momento isso aconteceu? E de que maneira isso era colocado pela autoridade? Então, o Ademir é uma das pessoas, são milhares de pessoas colocadas em um campo de concentração, que é como eles chamam, né? Feito uma fila, cada um com a sua mochilinha, com a sua bandeira nas costas, e eles passavam por esta triagem, que para eles era uma triagem e não era um depoimento. Tá? Não era uma oitiva, não era um depoimento, era uma triagem. Eles contavam como cada um veio para cá, se pagou, se não pagou. Era uma conversa, né? A princípio uma triagem, e no final essa nota de culpa estava pronta. O Ademir tem problema, ele não enxerga, né? Sem óculos, né? Ele conversou, assina aqui, ele assinou. Quando eu falei assim, Ademir, como é que você assina uma nota de culpa por um crime de golpe, né? Associação, se você, doutora, eu só assinei porque me mandaram assinar, eu não tinha advogado, nada, me mandaram assinar, eu assinei. Eu nem enxerguei, porque eu não consigo ver. Sem óculos eu não enxergo direito. Então eu assinei essa nota de culpa. E assim foram milhares de pessoas, tá? Algumas pessoas que apareceram alguns advogados ali para auxiliá-los, né? Algumas pessoas orientadas por advogados não assinaram, mas a grande maioria assinou, sem saber o que estava fazendo. Como o Ademir não estava na esplanada. Como é que uma pessoa que nem era manifestante vai assinar uma nota de culpa com todas essas tipificações? É horripilante isso. Eu mandei aí, por favor, Felipe, se puder colocar. Para quem está chegando agora, tá? A gente está hoje aqui com a Taniele. Taniele Teles, ela é advogada de quase 150 réus
Você fala quase porque você já perdeu a conta, é muita gente? Já passou, né? Já passou Já passou? há muito tempo, mas como eles foram saindo, né? Ah. Algumas pessoas tinham condições financeiras melhores, né? Perfeito. E como eu tinha me disposto a não cobrá-los, né? Fazer um trabalho humanitário, então essas pessoas que tinham condições financeiras falaram, então agora você saiu, então agora você procura um Muito advogado da bem. sua confiança. Muito bem. A Taniele, ela então advoga para esses réus, tá? O seu réu mais famoso até agora é o primeiro e único até agora, né? Me parece. Até agora, sim. Inocentado pelo 8 de janeiro, que é o Geraldo Felipe, que era um morador de rua. Ele foi pego ali no meio daquela confusão toda, foi preso. Pode colocar o documento na tela aqui, mas me deixa na tela, tá? Não me tira da tela não. Deixa o documento na lateral aqui e aí quando eu pedir a gente coloca ele na íntegra, tá? Pode voltar para mim enquanto você tenta fazer isso. Olha só, a Taniele então ela defende esses mais de 140 e 450 réus e muitos deles não tinham nada a ver com a manifestação. O mais conhecido até agora é o Geraldo Felipe, que é morador de rua. Morador de rua, passou 11 meses preso. E tem um outro caso novo aqui, que ela está trazendo com exclusividade aqui para nós, né? Na nossa live aqui, que é do Geraldo... Ademir. Desculpa, o Geraldo é o morador de rua, que é do Ademir Domingos Pinto da Silva, que era um ambulante. Não participou, não foi à esplanada, chegou depois de toda a confusão, por volta das 6 da tarde, a Brasília, foi direto para o QG vender bandeira, vender chapéu, vender capa de chuva, vender material, que ele é um comerciante, costuma fazer isso. Ele mora lá no Rio Grande do Sul, ia para o Paraguai, comprava mercadoria, vendia no Brasil, e ele resolveu fazer a mesma coisa, entendeu que tinha uma oportunidade, né, nas manifestações aqui, muita gente reunida, ele falou, tá aí um lugar que eu vou fazer um dinheiro. Veio e fez. Fez. Em poucas horas colocou no bolso aí mais de R$5.000 e esse dinheiro estava com ele no momento em que ele foi levado para a academia de polícia, dentro desses ônibus, em paz, né? Levado lá e então acabou preso. Ele foi apreendido com a mercadoria que restava, com o dinheiro, permaneceu com o dinheiro durante todo o tempo que ele ficou preso. Na cela, no bolso. Até do ponto de vista, vamos dizer assim, da autoridade, né? O sujeito, quando é preso, ele tem que ser despojado dos seus pertences, isso tem que ser catalogado, tem que ser guardado e devolvido quando ele deixa a cadeia. Quer dizer, nem isso foi feito. Né? Então, além da baciada promovida neste dia, a prisão em baciada, essas pessoas também permaneceram com seus bens, com seus pertences. A gente sabe que por vários dias, muitos inclusive ainda tinham celulares, né? Sim. Celulares. Bom, então tá aqui, a Taniele está dando o depoimento dela aqui, ou melhor, a entrevista, porque ela continua na defesa desses réus. E o Ademir, ele já foi solto. Ele foi solto. Em maio de 2023. Ele permaneceu 4 meses preso, foi solto. Por que ele foi solto? Em que condições? Então, nós pleiteamos, né, a revogação da prisão dele, né, para responder em liberdade. Foi concedido, mas com imposições de diversas cautelares, né? Uma delas é o uso da tornozeleira, recolhimento domiciliar, recolhimento noturno, apreensão de passaporte, não pode ausentar-se da comarca, não pode ser do limite, né, da comarca dele. Então, diante, né, de todas essas imposições, ele está aí cumprindo praticamente, né, 1 ano já, né? Ele está como se fosse um criminoso, usando tornozeleira eletrônica. Está ali sob medidas cautelares, como se criminoso fosse. Por favor, produção, pode colocar em tela cheia, que eu quero que vocês vejam o que é uma nota de culpa, tá? Consegue? Essa é a nota de culpa que ele foi levado a assinar. Isso tudo, Taniele, numa eventual ação indenizatória, tudo isso conta, né? Porque você tem agentes, autoridades, que me parece que estavam
eu não sei, eu te confesso que aqui nesse caso eu não sei se isso é procedimento, eu nunca vi. Em 25 anos de jornalismo, boa parte deles dedicado ao jornalismo investigativo e outra parte ao político, eu nunca vi esse tipo de procedimento, muito menos um documento como esse. Primeira vez que eu estou vendo, por isso a minha curiosidade. Eu acho que toda a nossa audiência está também curiosa para entender o que é a nota de culpa. Está aí. Se você consegue ampliar mais? Não? Tá bom. Bom, a nota de culpa está aí. Inquérito 4879, está o nome do delegado, faz saber. Ademir Domingos, que é o réu, defendido aqui pela advogada Taniele, residente... Não tira não, deixa ele lá. Isso. Residente... agora que eu percebi que está com os dados dele, na verdade, a gente teria que ter tarjado ele aqui. Depois a gente tarja, tá? Mas o processo é público, o processo é público? Isso é público, então tá não tem bom. problema. Não tem problema, tudo bem. Bom, de qualquer maneira está aí, e aí ele está todos os artigos em que ele foi enquadrado e que ele foi obrigado a admitir a culpa. Bom, ok, pode tirar. Taniele, do ponto de vista legal, como é que fica? Ele assinou esse termo, mesmo com todos todos os dados que vocês colocam, que você coloca, inclusive no HC, qual é a argumentação que você faz em relação a esse termo de culpa? Ele assinou sem saber? Ele assinou sem ler? Por que ele assinou? E que tipo e como é possível? Isso é possível ser anulado? Qual é o peso disso na instrução desta ação penal? E se isso pode prejudicá-lo numa avaliação aí, num julgamento para absolvição dele? Então, geralmente, né, não existe obrigatoriedade legal nenhuma de você assinar, tanto que algumas pessoas recusam. O Ademir é totalmente leigo, Dantas. Quando ele é preso, né, é mantido, né, em um local, levado para um local desconhecido, mesmo ele falando que ele era só um vendedor ambulante, foi mantido até a madrugada do dia 10 ali, em uma fila para uma averiguação, para liberação. Ele entra, tem essa conversa aí com os policiais, com o delegado, e no fim disponibilizam para ele, olha, você tem que assinar aqui. Ele falou, doutora, eu não tinha noção nenhuma do que era aquele documento. Eu assinei, eu iria para casa. Aí, após a assinatura, eu recebi voz de prisão, e me mandaram para o ML e depois para a Papuda. Então, ele não tem nem consciência do que é isso, dessa nota de culpa. E falar para você, em peso, né, me baseando pelo inquérito 4922, que é o pessoal do dia 8 que está em julgamento, e muitos já foram condenados, essas provas colhidas no depoimento deles lá na delegacia, isso foi usado, tá, para embasar as condenações. Tá? Então, assim, o peso que existe, né, é muito alto, é muito grande, você admitir que cometeu todos aqueles crimes. Para mim, isso é... E essas pessoas assinaram esse documento sem apoio de advogado, sem auxílio do advogado? Eles estavam todos ainda desassistidos juridicamente, é isso? Desassistidos e desesperados. E desesperados, achando que se assinasse aquilo ali, iriam para casa. Essa era a promessa, né? Uma averiguação e depois uma eventual liberação. E não aconteceu. O Ademir fala, doutora, se eu soubesse que eu seria preso e que eu estaria confessando todos esses crimes, doutora, como é que eu ia confessar um crime de algo que eu nem estava lá no local? Eu não estava nas manifestações, eu não sou manifestante, doutora. Em março, Dantas, eu tive uma negativa do STF em fevereiro. De 2023, eu tive uma negativa da revogação da prisão dele, né? Um indeferimento do requerimento de liberdade para ele, justamente porque o STF embasou essa negativa em uma situação que ele teria no Twitter dele, uma manifestação política. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu estava justamente separando esse documento, a gente vai tentar colocar no ar, mas pode explicar para a nossa audiência. Ele é acusado de se manifestar politicamente no Twitter dele. No Twitter, na ocasião das manifestações. Isso, no dia da prisão. Isso, né? Consta onde? Isso consta no primeiro indeferimento de revogação de prisão, né? Isso
É uma argumentação do Ministério Público. Isso, porque assim, quando eu assumi o Ademir, né, eu fiz o pedido de revogação de prisão dele, né? E veio a negativa, né, uma decisão judicial do ministro relator, dizendo não, eu não vou liberar ele, porque inclusive no dia da prisão dele, ele usou o Twitter dele para fazer uma manifestação de apologia, de incentivo, né, aos atos do dia 8. Certo. E disponibilizou um link do perfil do Ademir, do Twitter. Do Twitter. Quando eu cliquei nesse Foi mais link, um susto daqueles, né? Você olhou e falou, pô, falei, o cara se peraí. manifestou, tô sendo passada para trás, né? Mais um susto. Aí quando você clica no link, o que aparece? Aparece uma publicação de 2018. A última publicação em que ele tinha uma situação que ele falava sobre o impeachment da Dilma. Pode pôr na tela, produção. Você sabe que eu tive a mesma curiosidade. Eu peguei e fui lá no Twitter. Ele nem assim, ele eu não tem saí mais, do né? link, eu saí do link, procurei por Ademir Domingos 9, fui lá. E na verdade, ele entrou em 2018, a última manifestação dele é em 10 de julho de 2018. A gente está falando aqui ali da pré-campanha, né, da primeira campanha de 2018, ali, o governo Michel Temer. E aí ele se manifesta, né? Contra Lula e Dilma. Contra o Lula e contra a Dilma. Dilma na cadeia, Gleisi, cadeia nos políticos, está se manifestando aqui. Tá. Mas isso não tem nada a ver com as manifestações do dia 8 de janeiro. do dia 8 Nada, de exatamente janeiro. nada. Quando eu olhei isso, eu falei... E isso foi usado no indeferimento da revogação da prisão dele. Como justificativa para indeferir. Isso, o ministro fundamentou o indeferimento da revogação da prisão dele, dizendo que ele teria feito, né, comentários, teria feito uma publicação política, incentivando os atos do dia 8. E eu olhei e falei, e agora? Onde consta isso? Ele estava preso, eu não conseguia falar com ele, porque eu estava no Sul, né? Aí eu tirei print, fiz o embargo de declaração, né, dessa situação e falei, Excelência, tem coisa errada aqui. A última manifestação do acusado aqui foi em 2018. E ele nem a senha não tem mais. Inclusive, ele fala no depoimento dele na Polícia Federal que ele só usava as redes sociais para namorar, né? Sim. E essa foi a única manifestação política que ele fez. Então, 2018... Aí foi onde, em abril, foi revogada a prisão dele. 5 dias, foi 5 anos. Os embargos. 5 anos antes. Me lembrou um outro caso também, de uma prisão de um homem, acho que de Campos, do interior lá do Rio, que também o policial, o delegado, colocou lá no relatório que ele tinha se manifestado, tal, que estava, inclusive, na esplanada no dia, não sei o quê. E aí quando você vai ver, na verdade, é foto da posse do Bolsonaro em 2019. Primeiro Então, assim, e o caso do Juliano Martins, né? O Juliano Martins, eu consegui a revogação da prisão dele e agora ele voltou para o antigo advogado dele, né? O Juliano foi preso, tá? O Juliano Martins, ele é de São Francisco do Sul, meu amigo. Ele foi preso pelos atos do dia 8. Existe um vídeo, não existe um vídeo? Que o pessoal subindo a rampa. Esse vídeo rodou o Brasil e o mundo. E o Juliano postou no Instagram dele esse vídeo, né? E o delegado pediu a prisão dele, porque ele estava na esplanada no dia 8. Ele estava lá, ele gravou um vídeo. O Juliano estava em São Paulo. Aquele vídeo era o vídeo da posse. Não, era um vídeo de quê? Aquele vídeo é um vídeo em que as pessoas, no dia 8, alguns manifestantes fizeram um vídeo do pessoal subindo a rampa. Perfeito. No dia 8. Ele publicou o vídeo mesmo. Esse vídeo foi replicado por várias e várias, por milhões de pessoas. Esse vídeo foi replicado. E aí ele foi acusado de estar lá, mas ele estava em São Paulo. Ele foi acusado de estar lá, mas ele estava em São Paulo. E olha só a gravidade. Ele estava em São Paulo, ele ficou preso aí praticamente 4 meses. Durante esse período que ele ficou preso, ele perdeu o irmão, perdeu o cunhado e perdeu o pai. Meu Deus. Então, a gente é muita ilegalidade que nós vemos nesses processos. Eu estava te falando, inclusive, desse outro caso, que é um caso, a gente até noticiou meses atrás, que o sujeito, a defesa teve que colocar fotos dele tomando, sei lá, sorvete com a namorada na cidade dele, porque ele não estava em Brasília. Aí ele conseguiu, por sorte, tinha lá na lanchonete, tinha a gravação dele no dia. Então ele estava lá namorando, tomando sorvete e foi preso
com a alegação do delegado de que ele estava aqui em Brasília no dia 8 e, na verdade, não estava. Estava namorando com a namorada dele lá, tomando sorvete no dia 8. E o vídeo que ele tinha colocado, a foto que ele tinha colocado, era uma foto de 2019 da posse e a polícia colocou como se fosse... como se ele tivesse no dia 8 aqui em Brasília. Então, assim... Sem responsabilidade nenhuma, esse né? tipo de erro, né, é muito grave. É gravíssimo, a gente tem que entender, gravíssimo. as autoridades estão lidando com vidas, né? Então é preciso que haja um compromisso absoluto com a legalidade. É isso que a gente quer, que a gente busca, que a gente é quer. o que a gente espera, né? O mínimo, Quem né? fez, né? Quem depredou, quem invadiu, que seja condenado, punido dentro ali do escopo, né? Quem se manifestou apenas não tem sentido, né? Tem que fazer tem né? que separar o joio do trigo, né? Tem que realmente respeitar o devido processo legal, porque nós vivemos um debate há pouco tempo atrás, um debate sobre legalidade, com vários legalistas, né, se colocando no debate público e defendendo o devido processo legal, defendendo acesso às investigações. Me parece que vocês, advogados, deste caso, também estão com problemas de acesso às investigações. Você acabou de narrar a dificuldade de acessar 2 vídeos que são importantes para você utilizar na defesa de outros réus. Eu fiquei praticamente 1 ano sem acesso à PET 10776. O que é a PET 10776? Só para explicar para o nosso... Referente à investigação Nero, referente aos atos do dia 12 de dezembro de 2022, que foi o dia da prisão do índio, né? Então, o que acontece, Dantas? São várias PETs que são instauradas a pedido do delegado. Aconteceu uma situação, o delegado vai até o STF, faz uma petição e pede a prisão de várias pessoas, né? Inclusive a do Juliano Martins, é uma dessas PETs, tá? Onde foi requerida a prisão dele, como se ele estivesse em Brasília. Não existe responsabilidade nenhuma com relação a isso, né? Porque como é que um delegado pede a prisão de uma pessoa com base em um e-mail que ele recebeu de uma denúncia anônima de que essa pessoa estaria em Brasília? Sem checar, sem apurar, sem fazer qualquer checagem, sem investigar, né? Sem investigar. Ele esteve mesmo... Eu entendo, né, que o legal seria... Primeiro o delegado recebe a denúncia, ele investiga com base em indícios, né, suficientes de materialidade. Claro. Existe realmente? Ele estava mesmo? Então, agora sim. Agora conclui-se isso e pede para o STF a prisão, ou enfim... o que entender. E não, isso não foi feito, né? E assim, muitos casos nós não tivemos acesso. Nós demoramos 8, 10, 12 meses. Os clientes sendo ouvidos, tá? Ouvidos, chamados para depoimento, sem nós termos acesso ao processo. Sem vocês terem condição... Qualquer. Eu ter que... O meu sem cliente, saber o que está no processo para que você possa... O Átila Melo, né? O Átila Melo foi preso no final de dezembro, né? Ele permaneceu preso até mês de agosto. O Átila Melo mesmo é um dos casos em que eu e o Dr. Júnior, nós tivemos que fazer a revogação da prisão dele com base apenas no pedido de prisão. Nós não tivemos acesso aos autos. Nós viemos a ter acesso aos autos agora, mês passado, mês de janeiro, mês de fevereiro. Nós tivemos acesso aos autos do Átila Melo. Um ano e um mês depois. E você bateu na porta do grupo Prerrogativas, que defende as prerrogativas dos advogados, ou que pretende defender, ou que deveria defender? Então, são centenas de advogados, né, que atuam na situação dos presos do dia 8 e 9 de janeiro. Isso foi requerido à OAB. OAB. Isso foi buscado. A gente tem penado aí caminhos, né, complicados, assim, porque o nosso amparo... Eu não falo para você... Nós somos demonizados, tá? Os presos do dia 8 e 9 de janeiro, eles foram demonizados. Tudo pode... menos para eles, né? Existe acesso aos autos? Existe, mas não nessa situação. Não. Uma decisão do STF dizendo que nós não temos acesso aos autos porque existem investigações em andamento, né? Diligências a serem feitas e nós temos apenas acesso às decisões do ministro que cabe ao nosso cliente. Eu não sei o que pesa contra o meu cliente.
E isso não deve ser admitido. Porque, assim, se isso aconteceu com os advogados, com as defesas de 8 e 9 de janeiro, quem garante que isso não vai acontecer? Você acha que os advogados também estão sendo demonizados? Com certeza, com certeza. Você sente algum tipo de preconceito ao chegar lá no Supremo, ou na PGR, ou até mesmo na mídia? Você sente um tratamento diferente porque os seus clientes são os réus do 8 de janeiro? Eu falo por você, eu nunca tive problemas no STF de chegar lá, alguém... Não, eu sempre fui muito bem tratada, né? Muito bem tratada. Se eu falasse isso, seria muito injusta. Mas a demonização que eu falo para você é quando você posta alguma coisa nas redes sociais, sai uma matéria, né, nas redes sociais com relação aos bolsonaristas, tá? Nós não somos advogados criminalistas, né? Não são advogados, são advogados bolsonaristas. Isso, vocês são advogados bolsonaristas. Então, contra vocês, tá tudo certo. Vocês podem sofrerem perseguição, vocês podem sofrerem, enfim, não ter acesso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, porque vocês... são réus golpistas, eles falam, né? Claro. E isso é muito grave. E vocês não deveriam nem estar fazendo isso. Não deveriam estar defendendo ninguém. Vocês, somos advogados bolsonaristas. Né? Assim, olha, nós somos... Não, tá tudo certo com eles. Eles ficaram presos. Eles não têm acesso à defesa. A defesa não tem acesso aos autos. Não são ouvidos. Uma coisa que é muito sério é a questão da individualização das condutas. Tá? O ônus da prova que cabe à acusação. O que a gente, de uma maneira geral, a gente vê nos processos de 8 e 9? As denúncias são idênticas. Aí, agora, com relação aos réus do 8 de janeiro, que são esses que já foram a maioria julgados, né? A gente vê a tese da PGR, Dantas, crimes multitudinários. Essa tese ela é horripilante, porque ela colocou todos os réus num balaio, como você falou, todos eles foram jogados em uma vala comum, todos estão sendo condenados por tudo, com base nessa tese dos crimes multitudinários, onde exime a PGR, né, que é a dona da ação penal, é a ela que incumbe, tá, a prova com relação à autoria. É ela que tem que demonstrar que o meu cliente fez aquilo. É ela que tem que demonstrar que o meu cliente depredou. Ele só pode responder pelo crime de dano se ele efetivamente depredor. Ele está sendo acusado de golpe de Estado. Nós temos pessoas que estavam lá com a bandeira que foram orar. Né? Tem uma moça que chegou, dobrou o joelho e depois ela foi presa. Então, cadê a individualização dessas pessoas? Eu falo para você... Né, de advogados, são criminalistas, ok. Só que não existe criminalista de direita e criminalista de esquerda. O devido processo legal, ele não pode ser politizado. O devido processo legal, ele deve ser respeitado, indiferente de quem trata, né, de quem são os réus. Eu vi, você sabe que você me lembrou, Arthur, se puder trocar, você trocou, obrigado, tá? Olha só que interessante, né? Eu vi até quando teve a primeira decisão, o primeiro julgamento aberto e tal, muitos advogados foram ridicularizados pela imprensa, né? Advogados, naturalmente, até muitos ali não têm experiência de fazer uma sustentação oral na Suprema Corte, mas estão ali se esforçando, né? Estão fazendo o seu papel. E, de repente, eles são tratados como ridículos, né? São ironizados, ridicularizados na imprensa. Faz parte desse clima, né, que você mencionou, de que advogado que defende bolsonarista é bolsonarista também, não deveria estar defendendo bolsonarista se não fosse bolsonarista, e que é um absurdo estar defendendo golpista, é isso? É por aí. Tanto que nesses vídeos, né, existem... foi replicado aí em vários sites e portais. Se você olha nesses vídeos, os comentários, a maioria são advogados. Existem grupos de advogados, né, criminais, que eles replicam esses vídeos. E lá, quando eu entro para mim ler os comentários, eu tenho uma tristeza muito grande, porque são advogados atacando outros advogados. Ao invés de falar, peraí, o teu cliente
né? Existe essa violação, a sua prerrogativa aqui foi violado, né? Eu vou me solidarizar com você. Sua prerrogativa foi violada. O devido processo legal do seu cliente foi cerceado. Então, existe algo muito sério e muito grave acontecendo, porque legalidade, discute-se legalidade, discute-se, mas diante da ilegalidade notória, isso deveria, né, ser defendido. Se o advogado ele passar a ser tratado como parte, como é que ficam os criminalistas que defendem, por exemplo, os integrantes do PCC, do Comando Vermelho, o estuprador, porque a Constituição prevê... Nós tivemos uma advogada que foi presa, ela foi presa, né, aqui em Brasília. Ela usa hoje tornozeleira eletrônica. A advogada, por quê? Ela, pelo que nós, né, sabemos, ela foi até a Polícia Federal, né? As pessoas, é aí que eu falo para você, as pessoas, elas não tinham recebido voz de prisão. Se você não recebe voz de prisão, você não está preso, Dantas. E as pessoas, elas foram mantidas nessa academia de Polícia Federal, certo? E as pessoas não tinham recebido voz de prisão, algumas pessoas entregaram celulares para ela. Doutor, eu não sei o que vai acontecer comigo, então vou te entregar os celulares, né, o meu celular. E ela levou o celular e, pelo que eu entendi, ficou no escritório dela. E ela foi presa. Né? Mesmo, acredito que tendo disponibilizado esses celulares, alguma coisa assim, ela foi presa. Ela ficou um tempo presa e hoje ela usa tornozeleira. Por obstrução, provavelmente. Eu imagino que sim, eu não tive acesso aos autos. Entendi. Né? Porque, enfim, mas então existe essa situação de nós sermos demonizados, né? Os réus serem demonizados por tratar-se de uma situação política, porque nós estamos falando de uma situação política, né? Associação criminosa. Eles estavam em milhares de pessoas no QG, né? Existe uma ideologia por trás, eles defendiam uma ideologia, né? Eles são defensores e apoiadores do antigo presidente, né? Do ex-presidente. Então, eles estavam reunidos, mas eles não estavam cometendo nenhum crime, né? Estavam reunidos ali e eles estão sendo acusados de associação criminosa, né? Incitação aí às Forças Armadas. E essas pessoas, nós falamos de milhares de pessoas, Dantas, que respondem a esses processos. E você não... a gente vai já ter de encerrar, apesar da conversa estar boa, mas você se sente... você acha que depois dessa tua empreitada de defender tantos réus envolvidos neste episódio, você acha que isso vai marcar a tua vida profissional? Você acha que isso pode te prejudicar? Como é que você está como é que está a tua cabeça em relação a isso? Porque a gente está vendo, entendendo nesse quase um assédio também em relação aos advogados que defendem essas pessoas e tal. Você teme ser prejudicada? Ou você está mais otimista e espera, inclusive, que você tenha outras vitórias, que esse debate possa se dar de maneira mais aberta, mais democrática, que as pessoas possam começar a entender que é preciso debater esses temas de maneira civilizada, de maneira legal, baseado no texto legal, na Constituição, no Código Penal? Então, eu acredito e eu defendo, tá? Primeiro que o advogado não pode ser confundido com o cliente, né? Não pode ser confundido com o acusado, no caso, né? A menos que ele esteja cometendo crime. A menos que ele esteja fazendo isso. Mas, assim, eu defendo, eu sou advogada criminal, então eu defendo, a pessoa chega no escritório, a gente conversa, indiferente do crime, né? Existe algumas situações que eu não atuo, né? Mas, devido ao processo legal, é uma garantia constitucional. Então, todo mundo tem direito à defesa. E esse tema, com relação aos presos do dia 9, né, principalmente, que não foi falado muito, as pessoas divulgaram que eles foram presos no QG, eu gostaria, Dantas, que de hoje em diante, né, as pessoas começassem, até a própria mídia, começasse a olhar para os processos, tá? E não ver a questão política, ver a questão legal. Ninguém lê nem nada. Ninguém lê. A maioria dos meus colegas de profissão, eles sequer leem as decisões. Os processos são públicos, né? Então, as denúncias são públicas. Os autos, as provas,
estão nos autos. Então, uma passada de olho no processo do Ademir, você vai ver que desde janeiro, desde o dia final de janeiro, quando eu assumi o caso dele, existem as notas das mercadorias, as fotos das mercadorias. Nós estamos falando de um processo, Dantas, que corre há mais de um ano. Há mais de um ano. Você hoje tem outros advogados, tem outros clientes que não sejam esses dos 8? Tenho escritório, né? Então, assim, eu fiz pro bono. Você continua... Mas eu continuo atuando, eu tenho meu escritório em Jaraguá do Sul, né? Tá. Hoje, o meu escritório, eu levei para minha casa, né? Eu tinha um escritório no centro, mas devido à situação de agenda, de viagens, então eu otimizei em casa, né? Eu estou em casa, eu trabalho hoje todo mundo está no home office. 20 horas por dia, praticamente, para dar conta. Hoje todo mundo é no home office. Depois da pandemia, todo mundo é home office. E é muito prático, né? Já estou me arrependendo, né? Já falei, vou novamente, porque eu estou trabalhando demais em casa. Então, você acaba confundindo os horários. Cliente chega, é só com hora marcada. E eu tenho os outros casos, e sim, continuo atuando. E, como eu falei para você, garantia de contraditório e ampla defesa é constitucional. Tá? Todo mundo tem e deve ser respeitado. Toniele, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Agradeço por nos dar voz, porque a maioria dessas pessoas elas não foram ouvidas nos processos. Então, obrigado por dar voz a essas milhares de pessoas. Eu sou um legalista. Eu espero que você possa ser ouvido por outros órgãos de mídia para que as pessoas comecem a se sensibilizar, a ler as decisões, a buscar um debate qualificado e sair desse transe coletivo que todos estão vivendo, né? A gente parece que está imerso num transe coletivo onde as pessoas querem se matar. Querem um e querem eliminar o outro, né? Como se nós não estivéssemos todos no mesmo país, não fizéssemos parte todos da mesma nação. A nação está fragmentada. Precisa haver uma pacificação, né, entre o povo. Eu não gosto desse termo de pacificação, porque esse termo de pacificação já foi usado, já foi corrompido no passado, né? A gente tem até escuta ambiental falando de pacificação de alguns investigados por corrupção. Então, eu não gosto desse termo de pacificação, porque parece que a democracia ela deve ser um regime silencioso, e não é, né? A democracia é ao contrário. Os regimes silenciosos são as ditaduras, sim, as autocracias, as teocracias. A democracia não, a democracia ela é barulhenta. A gente tem que abrir o ouvido para ouvir o outro. A gente tem que abrir o ouvido, abrir a cabeça, abrir o coração, ouvir o outro. E quem tem de responder na justiça que responda, né? Mas eu acho que o que está faltando é alargamento mental, espiritual e civilizatório. Acho que as pessoas estão caminhando para a barbárie, para a selvageria e estão se distanciando da civilização. E a civilização é essa. A civilização é a das leis. A civilização é a do devido processo legal, a do respeito das prerrogativas dos advogados e dos réus, para que eles possam fazer suas defesas e procurar a sua absolvição. Enfim, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui.